Fala galera, e aí, beleza? Professor Carlos, professor de eletiva, e vamos dar continuidade aí no nosso estudo sobre a literatura marginal. Na aula passada nós falamos aí do surgimento, que foi aqui no Brasil, ali na década de 1970, falamos um pouco aí da poesia marginal, falamos que marginal não quer dizer, não é o lado pejorativo, mas marginal significa estar à margem de algo, e aí nós falamos bastante. Eu vou dar uma recapitulada nisso aí também. Até porque, como nós havíamos falado, o fenômeno, que recebe o nome de literatura marginal, ela surge ali em 1970 aqui no Brasil, foi no período da ditadura militar. Ela foi bater de encontro, de frente com a ditadura, e onde escritores, moradores das periferias das grandes metrópoles, eles buscavam ali mostrar suas ideias e pensamentos através do meio literário, o qual até certo momento, em sua grande parte, apenas era apresentado pela elite brasileira. Então quando se falava ali de literatura, era apenas a galera da elite. Só que aí isso muda o sintoma ali, o contexto, a cena, ela é mudada através disso. E aí, além da literatura, da poesia, nós vamos ter a música, o teatro. Então toda a parte das artes, ela entra nesse segmento também, até da questão da vertente marginal. Então nesse tipo de literatura, na escrita, os autores das obras, eles são marginalizados por uma sociedade que não lhes dão ouvido ou voz para poder falar. E aí eles encontraram na forma de escrever, um modo de mostrar a sua revolta e busca por conhecimento, por reconhecimento social e também racial. Então, os textos dessa linguagem são como uma linguagem coloquial, com um apelo mais visual, ou seja, com desenhos, fotos nos livros, mostrando ali a realidade e ideias, além de usar o grafite, que também é uma forma de protesto e mostra a arte também. E além disso, eles utilizam também as gírias do hip hop, da periferia, uso de palavrões, utilização da linguagem ali das periferias urbanas, com construções escritas que destoam aquilo que é a norma culta. Então, por isso, literatura ou poesia marginal, porque ele sai daquilo que é o quadradinho da norma culta. Eles vão muito além disso, eles não se prendem a um segmento literário. Para eles não há, eu sigo tal vertente da literatura. Não, eles vão além disso, eles rompem com esses limites da norma culta. E aí os temas dos textos são basicamente vida e prática dos membros das classes populares, dos problemas sociais. No caso, a violência nas ruas, a carência de bens, equipamentos públicos em qualquer área, precariedade da infraestrutura urbana, a questão da relação de trabalho, relações de trabalho, tudo mais associado ao espaço social e à realidade da periferia. E aí é interessante, porque até dentro disso, a música, ela se encaixou nisso também, e um grande ícone da música veio com os Racionais MCs. E aí quando eles lançam aquela música da ponte pra cá, e aí muitos ficam se questionando, até muitos cantam e nem sabem, mas por que da ponte pra cá, da ponte pra cá? E aí dentro dos estudos a gente vê que para quem mora Jardim Ângela, Capão Redondo, aqui no extremo da Zona Sul, sentido Jardim Ângela, Estrada de Itapecerica, a ponte é a ponte da João Dias. Então, para quem não sabe, da ponte da João Dias, tanto é que a ponte da João Dias, ela vai ali do comecinho da estrada de Itapecerica, um pouquinho depois
do Terminal João Dias, e aí você passa a ponte, ela passa sob a marginal, termina ali ao lado do Hotel Transamérica, ali já não é mais periferia. Então, quando se fala da ponte para cá, estamos falando da ponte João Dias. Então, é muito interessante, porque a literatura marginal, ela vai trabalhar nessa questão da realidade da qual a periferia tem vivido, ou está vivendo. E isso eu estou falando São Paulo. E é lógico que além de São Paulo nós temos as periferias das grandes cidades, nós temos a periferia das cidades menores, né? Então nós podemos falar da periferia do Taboão da Serra, podemos falar da periferia de Embu das Artes, a periferia de Embu-Guaçu. Então quando eu falo de literatura marginal ou da poesia marginal, eu estou falando de contar a realidade da periferia de um certo local, de uma certa cidade, e aí fora daquilo que são as normas cultas, né? Rasgando o verbo mesmo, né? E como todo e bom período literário, há autores importantes e que se destacam nos dias de hoje. E aí acho que os grandes ícones da literatura marginal, nós temos aqui no Capão Redondo, o Ferrez, né, com o selo Sul. Nós temos também o Sérgio Vaz, fica aqui no Piraporinha, aqui na Embu-Mirim. Então também super bacana, ele cuida da Cooperifa. Então a Cooperifa é um local, é um bar que tem aqui no Chácara Santana, e aí é onde eles se reúnem e vão declarar poemas. É um local, um espaço aberto para as pessoas poderem manifestar ali o seu poema, expressar as suas letras, expressar ali aquilo que ele pôde escrever num papel, e é super bacana, muito interessante, é um trabalho muito legal. Temos também o Sacolinha, tem o Alan da Rosa, Dinha, tem a Rose da Cooperifa. Então todos com grande influência, e além disso com conceitos e pensamentos até gloriosos, pensamentos super bacana. Quando você pega os livros do Ferrez para ler, são livros ali que contam aquilo que é a realidade da periferia de São Paulo. Quando você pega o Sérgio Vaz e declama os poemas, super fantástico. Então é interessante nós nos aprofundarmos e de repente buscar conhecer também um pouco desse gênero da literatura brasileira. Então, umas características desses escritores é que eles não se filiam a nenhuma tradição específica. E aí eles possuem semelhanças no perfil sociológico, né? Que é a questão da periferia, a questão da luta ali do trabalhador, do negro, da minoria. E eles também trabalham muito a questão da crítica que eles utilizam, se aproxima muito daquilo que é o naturalismo e daquilo que é o realismo. E aí, é lógico, né? Eu vou estar indicando aí alguns livros para quem tiver curiosidade, poder conhecer os livros do Sérgio Vaz, os livros do Ferrez. Aí da música, quando nós tivemos a aula da música, falamos do rap. Então o rap também trabalha muito essa questão da periferia. Então, quando falamos de literatura marginal, estamos falando de uma literatura que não fica presa àquilo que é aos padrões acadêmicos, né? É uma literatura mais, não vou dizer mais pesada, mas ela não fica medindo palavras, como nós falamos agora há pouco, tem palavrões, falam gírias, né? Então, quem realmente é da periferia tem muito mais facilidade para poder compreender o texto. E normalmente esses livros não são lançados pelas grandes editoras. Já começa por aí. São editoras pequenas, editoras ali mais humildes, e mesmo assim eles conseguem fazer um trabalho fantástico, conseguem, através dessa literatura, fazer com que os jovens leiam mais, busquem mais
conhecer a própria realidade, o contexto do bairro onde moram, entender o porquê de tudo aquilo que acontece onde eles residem, né? Dentro das comunidades, dentro ali das escolas públicas, no bairro, então todo esse contexto, tudo aquilo que leva ao bairro, né? Então é muito interessante. E aí eu quero poder fechar essa aula, que você possa buscar, conhecer, para quem teve mais curiosidade, a literatura marginal, Cooperifa, Undasul, pesquise mesmo. Nós aqui como professores, eu como professor, eu venho, eu mostro o caminho, vou mostrando os caminhos que se podem percorrer e espero mesmo que cada um de vocês possa correr atrás, buscar se aprofundar nos temas aos quais nós estamos trabalhando, tá bom? Então, para nós fecharmos aqui, vou falar aqui algumas frases do Sérgio Vaz, muito interessante, porque você acha frases do Sérgio Vaz dentro daquela publicação Lambi Lambi, né? Então, a gente anda aqui pro lado da Embu-Mirim, da estrada do Embu-Mirim, você vê alguns cartazes colados com frases do Sérgio Vaz, e isso é muito legal. Então, algumas frases do Sérgio Vaz se alguém disser que eu te amo, se alguém dizer que eu te amo, vingue-se dela, ame-a também. Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Amei certo as pessoas erradas, amei errado as pessoas certas. Nunca fui bom em amar e ser amado. Amar me parece coisa de profissional e não para amadores como eu. Então essas são algumas frases que você encontra do Sérgio Vaz, super bacana. E aí eu quero indicar alguns livros para quem ficou curioso, quer conhecer mais. Então eu vou indicar aqui 4 livros. Tenho O Colecionador de Pedras, do Sérgio Vaz, Capão Pecado, do Ferrez, da Cabula, do Alan da Rosa, e Literatura, Poesia e Pão, do Sérgio Vaz. Então, adquira, compre, se você tem curiosidade, compre, leia, busque conhecer mais esse gênero da nossa literatura brasileira, e vai ser super bacana. Você vai estar adquirindo conhecimento, e conhecimento ninguém pode tomar de você. Beleza? Valeu, gente! Até a próxima aula, estudem, não desistam, permaneçam, lembre-se, não estamos de férias, estamos juntos. Valeu, gente, um abraço.